Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou a autora deste projeto que está presente nas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas também num site www.dicasdafarmaceutica.pt, onde poderão subscrever a nossa newsletter Self-Care News, que sai todas as quintas-feiras às 5 da tarde. E amanhã trazemos-lhe uma entrevista a uma marca portuguesa muito especial, que é a Blanky, uma marca que produz cobertores pesados para dormir melhor. Mas não digo mais nada, porque amanhã sairá a newsletter e quem quiser pode subscrevê-la no nosso site. Boa noite, bem-vindos a todos que se juntam aqui a nós. Dizia eu, hoje é dia 1 de fevereiro, começa o mês do amor e começamos com uma live muito especial. Mas antes disso, queria dizer-vos que não poderia haver melhor dia para oficializarmos a divulgação nas redes sociais de um projeto ao qual temos dedicado muito trabalho, tempo, dedicação, amor, carinho e que também nos tem permitido conhecer inúmeras pessoas extraordinárias, interessantíssimas, desde as pessoas que representam as diversas marcas, os diversos parceiros, até às nossas influencers e até à nossa embaixadora desse projeto, que por enquanto eu vou aqui manter em segredo quem será a nossa embaixadora. E esse projeto é o Self-Care Market and Summit, que terá lugar na Cordoaria Nacional, em Lisboa, nos dias 25 e 26 de março. Um projeto onde nos vamos poder encontrar ao vivo e a cores, onde vão poder contactar com as vossas marcas preferidas e ouvir diversos palestrantes a abordar temáticas relacionadas com o autocuidado, self-care e os seus 6 pilares. Portanto, reservem já nas vossas agendas o fim de semana de 25 e 26 de março para nos podermos encontrar em Lisboa, na Cordoaria Nacional. E hoje, 1 de fevereiro, a nossa live aborda um tema que é extremamente interessante, desafiante e que desperta a curiosidade de muitas pessoas, porque é uma preocupação também de muitos portugueses, a perda de peso. Mas será que a perda de peso tem que ver com o nosso intestino? Será que isto tem alguma coisa a ver ou não? Mas para responder a esta pergunta tão desafiante, tão complexa, mas de um modo muito simples, vou desde já chamar as minhas duas convidadas. Teremos hoje aqui à conversa duas nutricionistas que de um laboratório que é a Biocodex, que é justamente um dos laboratórios que estará presente no Self-Care Market and Summit nos dias 25 e 26 de março. E como sabem, nós estamos até ao evento a apresentar todos os nossos parceiros, os nossos speakers e as nossas influenciadoras. Ora, boa noite, Catarina, e boa noite, Filipa. Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Ai, eu ouço-as um baixinho, não sei se sou só eu ou se... Não sei se... Eu agora já estou a ouvir bem, Catarina. E a mim? Também. Também? Ora, então deixem-me apresentar-vos as minhas convidadas especialíssimas deste nosso serão de quarta-feira. E vou começar aqui pela doutora Filipa Horta, que é nutricionista e que é diretora de Medical Marketing de um laboratório que vai estar presente no Self-Care Market, em Lisboa, na Cordoaria Nacional, nos dias 25 e 26 de março. E este laboratório chama-se Biocodex e é um laboratório que investiga, que produz probióticos já há 70 anos. Aliás, muitos parabéns, porque este ano faz justamente 70 anos. E a Filipa, eu, curiosamente, tenho que fazer aqui esta ressalva, já nos conhecemos desde pequeninas, somos amigas de infância e, portanto, vou tratá-la por Filipa e por tu e ninguém leva a mal. Muito obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Eu acho que estou com interferência. Vocês ouvem? Um bocadinho de eco. Isso é fones, melhor? Okay. E vou apresentar a doutora Catarina Lopes, que é nutricionista clínica, muito especializada na área da nutrição funcional e tem inúmeras pós-graduações, que vai ter que me ajudar aqui a dizer brevemente que o seu percurso
percurso extraordinário que tem feito ao longo destes anos. Seja bem-vinda também, Catarina. Obrigada. Então, basicamente, tenho um MBA em Gestão Gastronómica, vivo vários anos no Brasil. Estou a ouvir tipo com interferências. Assim está melhor. Olha, assim está muito melhor. Quando se aproxima da câmara fica melhor o som. Ok, então vou tentar aproximar um bocadinho mais. Pode ser que seja isso. Pronto. Tenho um MBA em Gestão Gastronómica. Eu acho que vou tirar os fones, que eu acho que... Agora estava bom, Catarina. Estava. Quando É que eu disseste, estava-me a vou ouvir, tirar, eu estava estava-me a bom. ouvir em repeat. Sim. Agora está ótimo. Agora estou-me a ouvir bem. Pronto, agora já me estou a ouvir bem. Agora Pronto, tenho um MBA em Gestão Gastronómica, também tirei uma pós-graduação em Nutrição Humana e Metabolismo. E basicamente tenho feito cursos dentro da área da nutrição funcional, clínica, a parte de autoimunes, a parte do intestino, basicamente funcional e é isso. Muito bem, e hoje vamos conversar. Temos aqui um grande desafio para responder. Que é, será que o segredo da perda de peso tem alguma coisa que está relacionada com o nosso intestino? Mas antes de respondermos a esta questão em concreto, eu começava por perguntar à Filipa. Vamos contextualizar um pouco esta questão do excesso de peso e da obesidade. Quantos portugueses sofrem, têm este desafio pela frente? Ok, então eu não sei se me estão a ouvir bem, tirei os fones por causa aqui das... Eu estou a ouvir bem, eu agora também estou a ouvir bem, estou a ouvir melhor. Então, há bocado não tive a oportunidade de agradecer à Paula por este convite hoje e também aqui à minha prima Catarina. É ótimo que passaram juntas e algum conhecimento, continuamos com ECO, mas tudo se vai resolver. Por isso, boa noite a toda a gente. Sobre prevalência de excesso de peso e obesidade em Portugal, bastante importante, porque infelizmente nós temos 70% de prevalência de obesidade em Portugal. Mais do que este número, para percebermos o que é excesso de peso e obesidade e encontrarmos nesta prevalência de excesso de obesidade. Então, como nós classificamos a relação quer a obesidade? Claro, o índice corporal, o famoso índice corporal, que se dividindo o peso por altura encontrada em metros e se tivermos assim índice de massa com excesso de peso, 30%. O que é importante? Quer o excesso de peso, quer a obesidade, estão associados a uma maior das doenças. Importa também dizer que o excesso de peso, se não for tratado, evolui a obesidade e também que muitas vezes estamos com o peso normal, passar dos anos vem mais um quilo, mais um quilo. Filipe, peço desculpa. Experimenta aproximar-te um bocadinho, que estás a falar com muitos cortes e há pouco estavas mais próximo do telefone e eu creio que se ouvia melhor. Ok. Quando chegar, tá. Então, dizer que o excesso de peso, se não for O índice de massa corporal, excesso de peso entre 25 e 30, estavas a dizer, acima de 30, obesidade. E quantos portugueses sofrem deste problema? Quantos portugueses têm excesso de peso? 70%. Mas porquê é que eu acho importante nós estarmos individualmente? Nós achamos que não nos toca, mas eu não estou lá. Se calcularmos o nosso índice de massa corporal, muitos de nós vamos ver, fazemos parte dos 7 em 10. Isso é muito importante e é uma janela para nós a obesidade. O tratado vai evoluir para a obesidade. Ok? E agora passo a palavra a ver se as interferências diminuem. Pronto. Eu tirei até a minha voz porque podia ser disso que estava a interferir. Não sei. Se quiser experimentar a internet, ir mudando enquanto eu falo um bocadinho com a Catarina. Vou tentar. Catarina, mas há pessoas que comem muito e que são magras. É verdade. E há pessoas que comem muito pouco e que têm excesso de peso ou obesidade. Ou seja, as estratégias para perder peso têm que ser personalizadas. Sim, é importante as pessoas perceberem que tanto o excesso de peso como a obesidade, elas são multifatoriais, ou seja, as causas não são únicas. Durante muito tempo acreditou-se que a causa era única e exclusivamente a parte genética. E hoje sabemos que isso não é verdade, ou seja, sabemos que existe sim uma parte genética, mas existe também
fatores que são mais propensos a pessoa a desenvolver ou potencializar, digamos assim, aqueles genes. Então, por exemplo, a pessoa pode realmente ter mais predisposição para ter células obesogénicas, ou seja, ter mais células de gordura, mas, entretanto, por exemplo, nasceu de cesariana, não foi amamentada, não dorme bem, tem alterações no sono, é sedentária, come mal, toma muitos fármacos e, de repente, é uma bola de neve de fatores que potencializam, não é, o aumento e ganho de peso. Portanto, quando as pessoas dizem que perder peso é única e exclusivamente comer menos, ou comer menos calorias, ter uma dieta hipocalórica, hoje sabemos, e é isso que nós hoje vimos aqui um bocadinho desmistificar, sabemos que é a coisa mais errada que poderíamos dizer. Porque, primeiro, estamos a falar de uma doença que é multifatorial, então não depende só de um fator, depende de vários fatores. E depois estamos a falar de pessoas que têm realmente comportamentos de risco e que ativaram aqueles genes. Aliás, há muitos testes genéticos que nós hoje em dia podemos fazer para perceber se temos predisposição para determinadas doenças, se temos predisposição para ganhar gordura, para ter gordura localizada, enfim, uma série de coisas. Se temos mais tendência para anemia ou não, enfim. E uma das coisas que é muito engraçada é que eu, na altura, nós éramos vários colegas e fizemos esse teste genético. E alguns tinham uma predisposição, ou seja, tinham aquelas células ou aqueles genes aumentados e com polimorfismos, com mutações, como quiserem chamar, com alterações, digamos assim, para aí em casa perceberem. E a verdade é que aquelas pessoas não eram obesas. Então nós nos questionamos, ok, então, mas nós temos aqueles genes, mas não somos obesos, como é que isto é possível? E a verdade é que é possível, porque nós podemos estar num meio que potencializa aquele gene. Ou então podemos estar num meio que vamos fazer com que aquele gene não seja ativado. Então, quando as pessoas às vezes dizem assim, vão ao nutricionista e dizem assim, eu não estou a comer nada e estou a engordar, e o nutricionista acha que a pessoa está a mentir, é importante dizer que a pessoa pode não estar a mentir. A pessoa pode ter uma série de problemas metabólicos que realmente está a fazer com que aquela pessoa, mesmo comendo pouco, não perca peso. Catarina, estão aqui a pedir, por favor, para baixar um bocadinho o som, O volume. porque faz tanto eco. E assim, está melhor? Acho que sim. É porque assim não ouço. Não... Vou tentar pôr. Porque eu... Portanto, quando temos uma doença multifatorial que exige uma estratégia também multifacetada com várias abordagens. E, Filipa, o que é que o intestino tem que ver com estas estratégias? Ok. Aqui estão a dar aqui uma dica muito importante, que uma das palestrantes tem que retirar o som quando a outra fala. Quando a Catarina estava a falar, assim o ruído manteve-se. Mas pronto, para isto, tentar ser concisos, a ver se a nossa mensagem passa. Pegando então nas palavras da Catarina, sabe que todos nós conhecemos pessoas que não ganham peso e outras que, ao contrário, que comem pouco e ganham. Então tem que haver aqui mais alguma coisa famoso que nós temos que comer menos do que não é para perder peso. Isso não é. Há mais fatores, há o stress, muita coisa, a genética e tal. Falou, mas nós não estamos. E dentro de nós vive uma imensidão de impacto, que é a nossa microbiota. Então nós sabemos que desta microbiota, que está localizada em várias áreas do corpo, sobretudo em todas as áreas que estão em contacto com o meio exterior, a grande parte dessa microbiota está no nosso intestino, porque o nosso intestino também está em contacto com o meio exterior. Se nós passarmos, e perdoem-me esta expressão, mas se passarmos um fio da nossa boca ao nosso ânus, ele sai, não é? O nosso intestino está em contacto com o exterior. Por isso ele tem que estar munido de muitas para que sabemos hoje em dia que tem um papel fundamental nas defesas do organismo. E não só bactérias que nós sabemos hoje em dia que também estão associadas ao controle do apetite e, por sua vez, ao ganho de peso. Muito resumido, sabemos com estudos populacionais que pessoas tinham menos certo tipo de bactérias e então foi investigar o que é que essas bactérias fazem. E essas bactérias produzem uma que vai inibir a fome e induzir uma saciedade. Por isso, então vamos por partes. Okay.
está muito bom, eu vou tentar fazer aqui uma síntese. Então, quer dizer, somos um super-organismo, vivem muitos micro-organismos no nosso corpo. Se fôssemos contar essas células, 90% seriam bactérias, vírus, etc. E apenas 10% células humanas. E quando a maioria vive no nosso intestino, e chamamos a esses micro-organismos aquilo que antigamente designávamos por flora intestinal, e que muitos lá em casa que nos estão a assistir certamente sabem perfeitamente o que é. Hoje, o termo técnico atual correto é microbiota intestinal. E aqui vivem muitos, trilhões de micro-organismos, principalmente bactérias do nosso intestino. E quando nós comemos, estamos a alimentar as nossas células, mas também estamos a alimentar estas bactérias todas. E depois, Filipa, qual é a relação que isto tem? E depois, as nossas... Não temos todas as mesmas bactérias. Não temos todas as bactérias, porque os nossos alimentares vão influenciar se temos mais bactérias benéficas ou menos benéficas, não é? Isso é fundamental. Como não temos todas as bactérias, estas bactérias que vêm em nós também vão condicionar ou não o ganho de peso e vão condicionar o controle. Muito bem. E, Catarina, já Hipócrates dizia, 400 e tal anos antes de Cristo, não é? Já Hipócrates dizia que todas as doenças começam no intestino. E, na verdade, hoje sabemos que muitas doenças intestinais, mas também extra-intestinais, estão relacionadas com o intestino e com estas bactérias todas que aqui vivem. Muito tempo, uma coisa tão básica foi anulada. Porque é uma frase muito, muito verdadeira. O que é que nós sabemos hoje em dia? Que a maior parte das pessoas que têm algum problema de saúde, que pode ser uma síndrome metabólica, pode ser uma infecção, pode ser obesidade, sobrepeso, diabetes, problemas cardiovasculares, ou seja, doenças autoimunes, sabemos sim que têm alterações nesta microbiota intestinal, que se chama muitas vezes, é um desequilíbrio, que se chama disbiose, onde existe não só a alteração na quantidade destas bactérias, mas mesmo também das espécies, das estirpes que estão presentes. E sabemos que essa alteração, aliás, há estudos que já fazem transplante de fezes, etc., a comprovar exatamente que esta microbiota não é algo fixo, que é uma coisa que a maior parte das pessoas acha que fazendo uma vez um estudo da microbiota, aqueles testes que existem no mercado, que acha que sabe o que é que está ali, e a verdade é que não. Estamos a falar de seres que são vivos, não é? Que estão ativos e que se vão alterando com o tempo, vão se alterando com os hábitos. E sabemos sim que esta alteração, esta disbiose... Os hábitos, principalmente os alimentares. O sono, a mesma saúde mental, a questão do eixo intestino-cérebro, está tudo muito interligado com o intestino, com esta disbiose, com esta alteração, com este desequilíbrio. Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim, então são bactérias, temos que as eliminar. Não, era aquilo que estávamos a falar, que era, temos bactérias boas e bactérias menos boas. A verdade é que nós não precisamos só das boas, nós precisamos de um equilíbrio entre as boas e as más, porque ambas são importantes, e temos também a necessidade, obviamente, de ter aqui uma quantidade benéfica, porque poucas não são benéficas, porque vão estar a comprometer aqui o nosso sistema imunitário, esta microbiota intestinal, mas por outro lado o excesso também não é benéfico, porque pode aumentar a fermentação, a distensão abdominal, é o que nós chamamos de SIBO, que é síndrome de crescimento exacerbado de bactérias, de micro-organismos. Podem ser bactérias, fungos, enfim, protozoários, o que for. Portanto, nós sabemos que esta questão da microbiota está associada, sim, a esta situação de outras doenças, está muito associada à síndrome metabólica, está muito associada ao excesso de peso, ao aumento, ao ganho de peso e a alterações, não é, no metabolismo, que muitas das vezes também está associada, por exemplo, aos hormônios da saciedade, que as pessoas pensam, mas que é que aquela pessoa não come quase nada e está saciada e eu que também como até menos que aquela pessoa e não me sinto saciada, ou como mais e não me sinto saciada. Porque isso está muito associado com estas hormonas, que são produzidas de forma muito orgânica pelo nosso corpo, mas que pode também haver um desequilíbrio nessa produção. Então, isso pode estar associado assim à microbiota. Aquilo que nos está a dizer, e que é muito interessante, é que estas bactérias, principalmente bactérias, não é? 99% são bactérias que vivem aqui no nosso intestino, são capazes, de acordo com aquilo que nós comemos, e não só, de acordo com o stress, com o sono, se praticamos exercício físico, toda a nossa genética, todos estes fatores, vão influenciar estes que vivem aqui, estes residentes, e eles vão produzir determinados metabolitos, e esses metabolitos vão
ser capazes de comunicar com o sistema digestivo, com o nosso cérebro e de despolutar aqui a sensação ou de saciedade ou de fome. Então, o que quero dizer? Quase que são estas bactérias que nos dizem se temos fome ou se temos saciados. Mas, obviamente, não é? Há toda uma série de fatores, porque há uma coisa que as pessoas às vezes... Tem um Sim, certo às vezes as pessoas chegam às consultas e dizem muito mas eu como determinada coisa, e porquê que eu não fico saciada? Eu penso assim, porque isso não sacia, porque há também esta questão da pessoa estar a comer coisas que na mente dela são coisas que podem saciar e depois na verdade não saciam. E aí não tem nada a ver com as bactérias, tem mesmo a ver com a pessoa não trabalhar a saciedade. Por outro lado, temos exatamente isso que é, temos uma microbiota intestinal completamente desequilibrada e isso vai comprometer tudo. E quando eu digo que compromete tudo, compromete, por exemplo, pode comprometer a concentração também, pode comprometer a questão da saúde mental. Portanto, é uma bola de neve, digamos assim. Uhum. E a composição desta microbiota é única, é como uma impressão digital. Cada um tem a sua. Mas hoje a ciência diz-nos, e estava a falar há pouco dos testes da microbiota, podemos analisar a composição da nossa microbiota, diz-nos que, embora ela seja muito variável e transitória, e basta mudar a alimentação, que necessariamente já estamos a alimentar outros micro-organismos e será diferente, mas, apesar disto tudo, nós conseguimos perceber que há padrões. E que as pessoas com asma têm um determinado padrão de microbiota intestinal, as pessoas com pele atópica têm um determinado padrão da sua composição, as famílias são as mesmas, não é? E sabemos, o que é que sabemos sobre as pessoas com excesso de peso e obesidade, Catarina? Também há algum padrão em comum? Têm falta de alguma família ou excesso de alguma família? O que é que sabemos relativamente à composição das pessoas com excesso da sua microbiota intestinal, das pessoas com excesso de peso e obesidade? No rácio entre os bacteroidetes e os firmicutes. O que sabemos é que, e por isso é que eu estava a falar até do transplante de fezes, sabemos que este rácio numa pessoa que tem que é normoponderal, ou seja, tem um peso normal para a sua estatura, normalmente está ok. Enquanto que na obesidade ou no sobrepeso existe realmente esta alteração neste rácio. E isso, obviamente, que compromete depois todos os outros fatores. Portanto, já há esse estudo, já é comprovado, de tal forma que já houve estudos em que fizeram este transplante de fezes de pessoas normoponderais para pessoas obesas e realmente houve uma alteração na composição da microbiota. Ou seja, há aqui uma família das enterobactérias que as pessoas com excesso de peso e obesidade têm em menor quantidade do que as pessoas que têm um peso normal. Então, Filipa, que trabalha num laboratório de investigação e que produz probióticos, o que é um probiótico? Ou, de outra maneira, o que é que o probiótico pode influenciar aqui? Como? Ou até de outra forma, como é que nós podemos alterar a microbiota? Como é que podemos alterar a microbiota? Já falámos há pouco na alimentação e não só, e que a Catarina evidenciou aqui outros fatores, mas podemos acelerar esta alteração. O que é que podemos fazer mais? Pronto, há vários fatores, como referiram, desde a alimentação, exercício físico, vários fatores. A toma de medicamentos sempre associados, então, a um probiótico quando necessário. E o que é o probiótico? O probiótico são micro-organismos vivos que, quando ingeridos, terem benefícios para a saúde de quem os toma. Estes probióticos são estudados de acordo com o intestino. Por isso, nós, hoje em dia, no mercado, probióticos para diferentes indicações. O que é muito importante é nós, quando selecionamos um probiótico, selecionarmos então um probiótico que foi estudado para realmente o que queremos resolver, nomeadamente, por exemplo, quando tomamos um antibiótico, que hoje em dia já temos a consciência de ter a nossa microbiota, então quando nós tomamos um antibiótico, temos que ter selecionar um probiótico que seja resistente ao antibiótico que estamos a tomar. Isto é um especificidades. Outra é escolher o probiótico realmente com estudos clínicos para o que nós queremos. Ou seja, já existem soluções que é uma forma simples de repor quando há déficits de determinadas famílias, como por exemplo neste caso que estamos a falar, no excesso de peso e na obesidade, que há aqui um padrão comum a estas pessoas, não é? Que têm menos evidências, os estudos dizem que têm menos enterobactérias do que as pessoas com peso, que têm um peso normal.
já conseguimos de alguma maneira ajudar a repor esta menor quantidade. A evidência científica e a ciência caminhou nesse sentido. E de uma forma calculada, porque podem-me dizer que há alimentos que têm probióticos, é verdade, nós sabemos claro. Que os iogurtes, a kombucha, vários alimentos têm probióticos. No entanto, como alimentação, nós não sabemos a dose de probiótico que lá está. E quando nós tomamos quer um suplemento alimentar, quer um medicamento com probiótico, sabemos exatamente a dose que foi dada para aquele fim. Porque muitas vezes ter mais quantidade de probiótico não é beneficioso, por isso é mesmo tomarmos a dose que foi estudada para o fim a que se destina. Muito bem. E toda a gente já sabe que existem probióticos, por exemplo, para a diarreia. Mas existem muitos outros probióticos para diversas funções que vão ter diversos efeitos. Por exemplo, Catarina, já existe algum probiótico em concreto para o tema que nos traz hoje aqui, a perda de peso? Tens não só o probiótico, como também tem zinco e crómio, e basicamente era aquilo que estávamos aqui um bocado a falar, que não é, ou seja, o probiótico é muito importante e deve ser implementado na maior parte das pessoas, deve ser implementada de forma correta e individualizada, ou seja, para a maior parte há várias estirpes, várias espécies, como quiserem chamar, e cada espécie e cada estirpe foi estudada para determinadas funções. Como, vamos falar sobre uma em específico, que é direcionada mais para o emagrecimento. Tem uma que é mais para a questão dos antibióticos, tem outra que é para uma questão mais inflamatória, ou seja, tem uma série de estirpes que estão avaliadas para determinados problemas. Então, quando nós falamos de probiótico, eu gosto especialmente de recomendar probiótico. Numa fase inicial, não é o meu suplemento preferido, porque eu gosto primeiro, eu costumo sempre dizer, não adianta estarmos a pôr probiótico se não arrumarmos a casa, então eu prefiro arrumar a casa, limpar a casa e só depois pôr a mobília. Então, estarmos de caras a dar um probiótico sem avaliar anteriormente aquela pessoa, se a pessoa vai mudar a qualidade da alimentação e do estilo de vida, eu não sou apologista logo de pôr de caras, mas numa segunda fase em que a pessoa já tem uma casa nova, limpou a casa e que está pronta para pôr a mobília, sim, o probiótico é um suplemento muito, muito interessante, deve ser usado sempre numa estratégia de perceber qual é que é o objetivo daquele suplemento, ou seja, daquele probiótico, como qualquer suplemento. Estar a pôr um probiótico só porque se ouviu dizer que é bom. Claro. Portanto, uma estratégia personalizada e combinada. Estamos aqui a falar, há vários probióticos, portanto não há um, a simbiose tem muitos probióticos, e eu, dependente da necessidade do meu paciente, eu vou escolher um. Então há um para o síndrome irritável, há um para a parte mais de problemas de candidíase, a parte vaginal, há outro mais para a parte da imunidade, há outro para crianças, há outro para a parte do emagrecimento. Ou seja, todos estes, apesar de serem probióticos, têm estirpes diferentes que vão ter resultados naquela pessoa diferentes. Então isto é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas ouvem na internet, vão ler, ouvem não sei quem a falar na televisão, até aqui mesmo no Instagram, e pensam, toda a gente falou de probióticos. E de repente começam a tomar sem ter este acompanhamento, sem perceber, por exemplo, que, vou falar de um probiótico que também é da simbiose, que é o Ultravur, que as pessoas acham que é só quanto a diarreia. Nem o Ultravur é um probiótico que pode ser usado de forma estratégica, por exemplo, a pessoas que têm realmente umas fezes mais líquidas. Mas não é preciso tomar só naquilo, podem tomar de forma continuada. Então, há determinadas coisas que nós podemos usar estrategicamente, mas claro que eu sei, porque eu sou profissional de saúde, eu estudo, eu vou implementar a melhor forma. As pessoas não sabem. Então, ou seja, faz parte dessa estratégia personalizada e combinada para promover o tal equilíbrio da microbiota intestinal. E para evitar desequilíbrio. O probiótico é bom, mas não faz milagres. Também é uma coisa importante, que as pessoas acham que vão tomar porque um suplemento, e seja ele qual for, e que de repente tem ali um milagre, vão perder 1000 quilos. Não, tem que haver uma mudança de comportamento associada a um suplemento. Exatamente, exatamente. E, Filipa, é muito importante os estudos, a evidência científica que há por trás destes suplementos, dos probióticos. Sim, pronto. Em particular, hoje vamos falar de excesso de peso e o probiótico que a simbiose tem para o excesso de peso é uma estirpe bacteriana, a Afine alvee, H4597, e esta estirpe
tem vários estudos clínicos e pré-clínicos, já começaram há mais de 15 anos atrás. É uma investigação que durou algum tempo, os frutos. Então, o que importa, e vamos deixar os estudos dos ratinhos de lado, o que importa é que nós conseguimos perceber que grupos com doentes com grupo de então, com este que o nome é simbiose intratília, com este as pessoas conseguem não só um aumento da saciedade, como a consequente redução do peso. E isto é que deve à adequação da dieta, porque se nós temos mais saciedade, nós vamos conseguir seguir um alimentar mais hipocalórico, ou perda de peso, seja ele qual for. Teremos menos isso logo aí, comer menos e perder peso. Por isso, este é o dado importante, as pessoas realmente perdem peso, mas depois há outros dados associados nestes estudos que são também interessantes. Houve uma maior necessidade de comer doces, houve uma maior necessidade de petiscar, de comer entre as refeições. Também as pessoas que entraram no estudo relatam menores porções no prato. Estes são assim, os dados mais importantes. Depois também dados importantes a nível da redução da cintura, da anca, de alguns parâmetros metabólicos, como o colesterol, como a glicemia. Por isso, o simbiose tem por trás bastante evidência científica, o que muitas outros suplementos de... Catarina, isto na prática clínica é importantíssimo. Ter ao dispor ferramentas com esta Ajudas assim. científica. Tem resultados já nos seus doentes, nas pessoas que pretendem perder peso e que recorrem a si com o uso deste probiótico? Nada sem antes de testar em mim. E eu já testei, eu tomo satília, não de forma continuada, portanto tenho a minha estratégia, não é? Também tomo outros suplementos, portanto vou variando até porque vario com outros probióticos. Mas sim, mas é assim, uma das coisas que eu senti mais com o satília e que toda a gente me relata é esta saciedade, é esta necessidade de comer menos e lá está, por conta do crómio, que é uma coisa, pronto, nós já vamos falar para a frente, mas por conta do crómio, uma necessidade muito menor de doces. E isto ajuda muito, especialmente para as pessoas, para as mulheres que têm muito TPM, que têm muitas oscilações, às vezes, de humor, quando estão a fazer o plano alimentar, não é? Porque chega um momento, por muito que eu queira fazer uma reeducação alimentar, vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer alguma redução, estratégia nutricional que vai ter ali uma redução de alimentos. E isso, associado a este probiótico, ao satília, ajuda muito, porque o satília acaba por colmatar aquela lacunazinha que às vezes as pessoas sentiam. Mas, essencialmente, o que a pessoa relata mais, óbvio que é assim, eu não fiz um estudo, não é direto de quantos centímetros a pessoa perdeu. Mas da sua experiência, da sua sensibilidade clínica. Porque há outros fatores, não é? A pessoa também faz um plano alimentar, etc. Mas da experiência de direto, de eu tomo, eu não tomo, eu tenho muitas pacientes que eu digo assim, agora pode parar de tomar. E ela para de tomar e automaticamente quer voltar a tomar, porque sente novamente fome, muito mais gula, a necessidade, lá está, de mais porções, de ter aquele prato cheio. E isso é o que eu, por exemplo, eu, Catarina, quando tomo satília, eu sinto muito isso. Que é, eu sou um bocadinho uma formiguinha e o que eu sinto é quase como se estivesse enjoada, não tinha aquela necessidade de estar ali a comer aquelas quantidades, é de género, comi, estou bem, quero-me ir embora, não quero estar aqui à frente de um prato. E isso é do suplemento. Claro que a toma é muito, eu costumo dizer que é muito individualizada, apesar de estar descrito que se deve ser tomado pequeno almoço e almoço, eu individualizo muito para os meus pacientes, ou seja, se a pessoa tem mais compulsão ou se tem mais à noite, não é? À noite, eu faço à noite. Se for mais lanche e noite, eu faço lanche e noite. Então eu tento adaptar a essas necessidades, pronto, a essas gulas, porque pode ser gula como pode ser compulsão. Eu uso tanto num como no outro, mesmo as pessoas que têm compulsão, eu uso o satília. E, por exemplo, já em pessoas que tinham muita compulsão, eu fazia 3 vezes ao dia. Então, lá está, isto depende muito de pessoa para pessoa a aplicação dos suplementos. Mas que ele tem resultados e que tem, lá está, este controle da saciedade, tem, porque eu já testei, portanto eu sou a prova viva e sinto muito que os meus pacientes também sentem isso. E há muitos pacientes que eu até faço quase como um desmame, por exemplo, começo por reduzir para um comprimido por dia e a pessoa automaticamente, passado mês, dizia para a Catarina, eu ainda não me sinto muito confortável em fazer só uma vez porque tirei e automaticamente comecei já a querer comer mais. Portanto,
E é assim, Ora, qualquer pessoa, isto não é que parece Catarina, a venda da banha da cobra, não é? Mas qualquer claro, pessoa que vais ver claro, estudos, lê exatamente isto, lê que é um probiótico, lá está, como estávamos a falar, que é muito, muito estudado, portanto há estudos científicos a comprovar aquilo que nós estamos a falar aqui e realmente depois aplica-se e na vida real as pessoas relatam o mesmo. claro. E vou pegar justamente nessa questão que disse, porque temos os estudos científicos e depois temos as pessoas, e cada pessoa é uma pessoa. Portanto, nada disto dispensa uma avaliação por um profissional de saúde e uma estratégia combinada e personalizada. Mas, Filipa, existe muita ciência por trás deste probiótico. Como é que a toma deste probiótico para perder peso, de uma maneira muito simples, qual é o mecanismo de ação? Para que as pessoas percebam, de uma maneira muito simples, no fundo, o que é que acontece? O que é que esta bactéria chega ao nosso intestino, nesta determinada quantidade, os estudos todos por trás, e o que é que acontece? Ok, então, assim de uma forma muito... Muito simples, muito simples. Desafio. Como eu disse, as pessoas que têm excesso de peso têm uma redução deste tipo de bactérias e nós, ao suplementarmos com esta bactéria, é importante que a suplementação seja feita à hora da refeição. O Satilia não é para reduzir a fome naquela refeição, mas sim nas horas. Porquê? Vai-se alimentar dos nossos alimentos. Então, nós comemos, tomamos o Satilia e a bactéria vai começar a crescer. Começa a crescer e vai começar a sintetizar uma proteína. Eu não vou explicar o nome da proteína, mas esta proteína vai, por duas vezes, chegar ao nosso cérebro e vai, em primeiro lugar, acionar uma saciedade precoce e inibir a fome. Vai, por um lado, dar-nos mais saciedade e, por outro lado, bloquear o sinal de fome. E aí nós estamos, então, disponíveis para, nas horas seguintes, estarmos mais saciados e, naquela refeição, também não termos tanto apetite. Desafio superado. Conseguiste explicar? Não, perfeito. Desafio superado. 20 valores. Explicaste muito bem, com muita clareza e muita simplicidade, como é que, de facto, esta proteína que estas bactérias vão sintetizar no nosso intestino, de facto, conseguem, por um lado, inibir o apetite e ativar aqui a via da saciedade. Muito bem. E... Paula, nós sabemos que as bactérias alimentam-se. Por isso, nessas refeições, para nós potenciar ainda mais o efeito do Satilia, é importante fazermos refeições ricas em fibra, porque a bactéria vai se alimentar uma vez mais do que nós comemos, por isso tentar fibra nas nossas refeições para potenciar o efeito. E mais uma vez voltamos ao início da conversa, não é? As bactérias boas e as menos boas. E cada uma destes dois tipos, desta maneira muito simplista, alimentam-se preferencialmente de nutrientes diferentes, não é? E, portanto, esse aspecto é de facto importante. Mas, Catarina, este suplemento, que tem esta estirpe, a Afinal, BH 4597, este nome muito complexo, que é o nome desta bactéria em concreto, e a ciência tem destas coisas, muito rigorosa e muito específica, cada um tem o seu cartão de cidadão, e esta é aquela que tem estes estudos por trás que nos permitem afirmar que contribui para a perda de peso e para a saciedade e para inibir a fome. Esta estirpe, neste suplemento, esta bactéria não está sozinha. Tem algo mais, o zinco e o crómio, que há pouco falou estes dois micronutrientes. Micronutrientes que são muito importantes. O crómio, por um lado, porque regula aqui a questão da glicose no sangue, ou seja, aquela questão que nós estávamos a falar da saciedade dos doces, de termos menos vontade dos doces, e temos, por outro lado, o zinco, que é um micronutriente fundamental para a manutenção e também o metabolismo de macronutrientes, nomeadamente as proteínas, os hidratos. Então também está muito associado aqui, o zinco muito associado também à questão da pele. Então sabemos que estes micronutrientes, apesar de serem micro, não é? E nós estamos muito habituados a falar só de macro e macros e macronutrientes, e esquecemos muitas das vezes das coisinhas pequeninas, que são tão importantes como os grandes, não é? Até, aliás, eu acho que às vezes são mais importantes e temos que ter mais em consideração, porque são tão pequenos que às vezes as pessoas não ligam. E o facto deste probiótico ter estes dois componentes também ajuda muito, não só nesta metabolização e nesta metabolização de macronutrientes, como também no controle da glicose no sangue. Então acaba por ser um suplemento, lá está, completo para estas questões de emagrecimento
e de ajudar na questão da digestão, etc., no processo. Ou seja, pode ser útil não só para quem quer perder peso, não é? E para quem tem excesso de peso, mas se calhar também noutros contextos de pessoas que têm até outras patologias. Uma glicose aumentada, em vez de estarmos a dar isoladamente, e a pessoa tem excesso de peso, em vez de se calhar estarmos a dar isoladamente o crómio, podemos dar o Satilia e já estamos a dar os dois complementos. E hoje, pronto, infelizmente, nós em Portugal ainda não podemos, nós nutricionistas, fazer farmácia de manipulação, porque não é permitido, mas muitas vezes o grande problema na nossa terapêutica é que temos que dar muitos suplementos, tudo separado, porque não encontramos juntos. E o facto de, às vezes, termos estes suplementos que já nos permitem ter um agregado de 2 ou 3 componentes que são importantes para aquele problema, para nós nutricionistas, eu pelo menos falo por mim, é muito mais interessante, e para o paciente é muito mais interessante, porque ele, em vez de estar a tomar 3 coisas distintas, vai estar a tomar só um. Claro, claro. E aqui mais uma vez sublinhar, e agora aqui há 1 ou 2 comentários que passaram aqui no nosso, que vão aparecer e que vão voando, dizer que cada caso é um caso e que a importância do acompanhamento de um profissional de saúde e para que as pessoas tenham uma estratégia personalizada e combinada, lá está, tal como as causas são multifatoriais, são várias, também é importante que a estratégia seja multifatorial, não é? Ou multifacetada. Catarina, diga. O suplemento não é milagroso, então se não houver Claro. uma mudança de comportamentos em que a pessoa vai melhorar esta alimentação, em que a pessoa vai aumentar o exercício físico, em que a pessoa vai dormir bem, pelo menos às 7, 8 horas, ou deitar-se cedo, se a pessoa não mudar a parte metabólica, o Satilia não faz aqui milagre. O Satilia não vamos comprar um Satilia, estamos a comer McDonald's ou outros quaisquer Não há todos milagres. os dias e vai fazer um milagre. Não há milagres. É por isso que é Não importante há as pessoas milagres. perceberem que tem resultado sim, se for associado a uma alteração do plano alimentar, a uma alteração do estilo de vida daquela pessoa, também uma alteração mesmo na parte de stress, de tudo isso. Portanto, só a pessoa pensar assim, ok, tomei e aconteceu, isso não vai acontecer. Catarina, isso me permite até a importância de um profissional de saúde para excluir se há alguma patologia de base que possa justificar esse aumento de peso, ou esse excesso de peso, ou até essa obesidade, que também é uma situação frequente. Um fator muito importante entre nós, que é a inflamação. E a maior parte de nós está inflamado. Estamos inflamados. Portanto, se nós não melhorarmos esse quadro inflamatório, por muito que eu tente perder peso, o meu corpo até pode perder água, mas peso, gordura, emagrecimento, isso não vai acontecer. Então, eu percebo que algumas pessoas possam estar desesperadas e quererem encontrar uma bengala, digamos assim, num suplemento, num medicamento, no que for, mas eu costumo sempre dizer, os suplementos são complementos. Portanto, se a pessoa não mudar a base, aquilo pode durar 5 meses, mas a pessoa vai depois aumentar o peso outra vez ou vai aumentar mais ainda. Portanto, temos que mudar a nossa base, temos que aprender a comer novamente, temos que mudar isso. E só assim é que, obviamente, depois faz sentido, não é? Faça efeito. Filipa, e surgiu aqui uma pergunta que era quem é que pode tomar, e eu acrescento quem é que não pode, e como é que se toma? Sim, a questão era da pessoa que está a assistir, era se qualquer pessoa pode tomar. Então, não podem tomar grávidas, porque as grávidas não devem perder peso, não podem tomar mulheres a amamentar, exatamente por a mesma razão, não é? Nós sabemos que precisamos daquela gordurinha extra para produzir, por isso mulheres a amamentar são excluídas, e também é fácil de entender, um outro grupo que pode tomar são doentes com anorexia nervosa. Não está contraindicado para mais nenhum tipo de pessoa. Como tomar? Então, a Catarina já referiu, o que nós temos no folheto informativo da Satilia é ao pequeno almoço e ao almoço, ou seja, junto com a refeição, para reduzir o apetite das horas da refeição. No entanto, nós temos a prática clínica que muitos têm fome, então pode estar a fome à hora em que há mais fome. Se for ao fim do dia, pode fazer Satilia ao almoço ou ao lanche. Ou seja, é possível ajustar de acordo com as necessidades de cada pessoa. O que é importante é dizer que são 2 tortas junto à refeição
e preferencialmente refeições. Muito bem. Catarina, o nosso tempo, isto passa sempre a voar. E não sei se alguém quer colocar alguma questão, aproveitem agora, estamos quase a despedir-nos, aproveitem aqui as nossas duas ilustres convidadas que estão a partilhar connosco toda aqui o seu conhecimento e a sua sabedoria sobre esta temática. Mas, entretanto, enquanto não surge aqui nenhuma pergunta, ou até pode não surgir, não sei, queria perguntar-lhe, quer deixar-nos uma mensagem final ou responder a esta questão, que era o título da nossa live? Será que a perda de peso então estará o segredo do intestino? O intestino é a chave de praticamente todos os nossos problemas. E esta é a grande mensagem. Quando vocês acham que estar obstipado é normal, ter diarreia é normal, ter gases é normal, restrição abdominal é normal, não é normal, malta. Portanto, se tiverem uma dessas queixas, procurem um profissional de saúde que vos ajude. Em segundo lugar, acho que as pessoas têm de ter todas noção que as bactérias são importantes sim no nosso organismo. Nós temos trilhões de bactérias e elas não são necessariamente más. Nós precisamos delas e elas estão aqui por alguma razão. Portanto, precisamos de cuidar delas também. Obviamente que estando a cuidar de nós, estamos a cuidar delas, mas muitas das vezes temos aquela coisa de que não queremos saber porque não é nada connosco. Portanto, a mensagem que eu deixo é: tenham consciência que não há milagres, que tem que haver mudanças, que estamos muito inflamados, que há várias doenças que estão a aparecer por conta da nossa inflamação e por conta dos nossos hábitos que não são os mais corretos e que muitas das vezes a chave para todos esses problemas está em tratarmos e melhorarmos esta microbiota intestinal. Muito bem. Filipa, surgiu aqui uma pergunta que eu, antes de pedir uma mensagem final, pedia-te que respondesses sobre os probióticos. Se devem ser tomados em jejum ou não. E eu, antes de responderes, eu fazia aqui só uma chamada de atenção. Já percebemos desta nossa conversa que nós não podemos falar probióticos, porque temos imensos micro-organismos vivos que, dependendo de qual é que estamos a falar, vão ter efeitos diferentes. Podemos ter probióticos com uma determinada estirpe bacteriana ou fúngica e que podem ter efeito na diarreia, outros têm efeito na síndrome do intestino irritável, outros vão estimular o nosso sistema imunitário, outros vão ter um efeito protetor relativamente às infecções urinárias ou às candidíases. E temos também, por exemplo, um probiótico para a perda de peso. Portanto, dependendo de cada um, de cada estirpe, pode ser tomado em jejum ou à refeição. Depende de cada um. O tal cartão de cidadão, cada um tem o seu bilhete de identidade, como se dizia antigamente, a sua identidade, o seu passaporte, o seu cartão de cidadão. Mas este em concreto. Este em concreto. Já referi à refeição. Depois, em relação aos outros, já li várias informações. Catarina, não sei se costumas recomendar em jejum. Por exemplo, se estivermos a falar de uma pessoa que tem há muitas reações aos probióticos, isto também é importante as pessoas perceberem. Por exemplo, eu tenho pessoas que ao tomarem o probiótico ficam muito inchadas, ou seja, fermentam. Então, quando isso acontece, quando está associado não no satílio, atenção, mas noutros probióticos, então o que é que eu recomendo? Primeiro, avaliarmos e testarmos naquela pessoa. E normalmente o que eu aconselho sempre é, quando o estômago está vazio, e normalmente à noite. Porquê? Porque a pessoa tem capacidade durante a noite de ter ali, se fermentar, se ficar ali um bocadinho mais inchada, como não está a comer, não está a beber água, o corpo tem capacidade ele próprio de se reestruturar e de perceber o que é que está a acontecer. O que eu muitas das vezes sinto em consulta é que aquelas pessoas que tomam o probiótico, não satília, outros, muito perto de refeições ou de manhã, têm uma tendência maior para fermentar e para ter um bocadinho de extensão abdominal durante o dia. Porque lá está, isto é para os dois lados da moeda, não é? Há aquelas pessoas que realmente comem muito mal e não comem fibra nenhuma e há aquelas pessoas que de repente começaram a comer toda a fibra do mundo. Então, para aquelas pessoas que de repente mudaram a alimentação do dia para a noite, sem ter aqui também um acompanhamento e começaram a comer muitas saladas, muitos legumes, sim, podem fermentar esses legumes e essas saladas, podem provocar distensão abdominal e até gases, e colocando o probiótico nessas situações, a pessoa pode se sentir realmente incomodada e com mais extensão ainda. Então, lá está. E isto muitas vezes está associado àquele síndrome que eu estava a falar, de exacerbação de micro-organismos, de bactérias, fungos, protozoários. Portanto, dependendo dos sintomas e das queixas que a pessoa me transmita, eu normalmente avalio onde é que vou pôr o probiótico.
mas por experiência clínica, hoje em dia eu tenho colocado mais ao final do dia, à noite, ali numa hora da ceia, em que a pessoa já só bebe água, um chá, qualquer coisa assim do género, e que já não fermenta. Porque o que eu notava é que havia muitas pessoas a relatarem que fermentavam, que ficavam com distensão abdominal, com a toma do probiótico associada a uma refeição, ou associada ali, ou então no período da manhã. Portanto, isso, lá está, depende muito de pessoa para pessoa, mas esta é a minha experiência que eu hoje em dia... Ora, eu agora vou repetir-me novamente que cada pessoa é uma pessoa e, portanto, é fundamental personalizar, e a estratégia combinada na perda de peso também demonstrou, obviamente, mais resultados e mais rápidos do que uma estratégia isolada. E, portanto, aqui, os feedbacks que nós vamos tendo aqui de quem está aqui connosco neste serão, de facto, varia de pessoa para pessoa, e é importantíssimo perceber, por um lado, de que probióticos estamos a falar. Já se percebeu que não se pode dizer probióticos, porque há muitos e são diferentes, e depois adaptar a cada pessoa. E aqui a ajuda de um profissional de saúde, eu diria que é determinante, é central. Filipa, temos mesmo que terminar. Alguma mensagem final que queiras deixar? Claro que sim. Então, primeiro, alcançar ter o peso saudável, sempre, não é? É a principal mensagem. Segunda, cuidar da nossa microbiota. E como é que cuidamos da nossa microbiota? Essencialmente através da alimentação, do exercício físico e, quando necessário, ter um probiótico. E, por último, é muito importante visitar o Self-Care Market, na Cordoaria, em março. Nós vamos lá estar, a simbioses, com toda a gama, não só o satília, mas probióticos para diferentes situações. E agradecer aqui às minhas colegas por este bocadinho tão agradável e de tanta ciência e partilha. Catarina. De falar sobre o intestino, é a minha grande paixão, porque eu acho que é algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, e é um mundo. A pessoa estuda e parece que todos os dias sai um estudo novo. Às vezes até é meio frustrante, as pessoas, pronto, não trabalham nisto, não sabem, às vezes pensam, estudou uma vez e acabou. Não, às vezes é muito frustrante, porque sai um estudo, depois de repente já sai outro estudo sobre aquela mesma estirpe, e entretanto a pessoa já tem que pensar, mas para este problema tenho medo de estirpes, então, mas agora como é que eu divido isto? E é mesmo um mundo. E pronto, eu sou apaixonada pelo intestino, quem me ouve e quem me segue aqui já sabe que eu por mim estava sempre a falar de cocós e de bactérias, mas pronto, faz parte, e eu acho que as pessoas têm que começar a ficar cada vez mais informadas para também procurarem profissionais que as ajudem, não é? Portanto, isso faz parte todo deste processo, não é só dizer que toma isto, toma aquilo, mas é a pessoa perceber o que é que está a acontecer com ela, ter um autoconhecimento e dizer, ok, isto não é normal e eu vou procurar alguém que me ajude. E obrigada por me terem convidado. Paula, agora deixa-me aqui partilhar mais uma coisa. Eu e a partilhamos vários mantras. Um é este, acreditar incondicionalmente. Dizer-vos que em dezembro saiu um estudo que demonstra muitas vezes a nossa falta de vontade para fazer exercício físico não é nossa, mas das nossas bactérias. Por isso, nós não podemos menosprezar a nossa microbiota. Vivem 2 kg de bactérias em nós e podem nos tiram aquela vontade. Por isso aqui está mais um motivo para tratarmos bem delas. E eu acrescento, temos esta paixão em comum. E não só essa vontade ou essa inércia para fazer exercício físico muitas vezes depende destas bactérias, como também a vontade pelos doces e não só. E, portanto, para concluir, estas bactérias que vivem aqui no nosso corpo, e hoje em concreto estamos a falar das que vivem no nosso intestino, têm muita influência em nós, nos nossos comportamentos, nas nossas vontades, nos nossos desejos. E isto, claro, a resposta é que sim, o intestino é importante. A pergunta, ao título da nossa live, é claramente que sim. O intestino tem um papel central na regulação aqui do nosso apetite e da nossa sociedade e por isso está relacionado pode ajudar aqui esta modulação, da microbiota intestinal, pode ajudar, de facto, na perda de peso. Queria agradecer imenso. Foi um gosto receber estas minhas 2 queridas nutricionistas aqui, a Catarina e a Filipa. Foi um prazer muito grande. Convidar todos a estarem presentes no Self-Care Market and Summit, 25 e 26 de março, em Lisboa, Cordoaria Nacional. Vamos ter muitos palestrantes, talks, diversas áreas. O programa está super interessante e, desde hoje,
dia 1 de fevereiro, aqui começa o mês do amor e nós temos posto muito amor, muito carinho neste projeto e por isso hoje fizemos a divulgação, oficializámos a divulgação e já podem seguir no Instagram Selfcare Market PT e ficam a par de todas as novidades. E também, se quiserem, podem ir ao nosso site www.selfcaremarketpt e ver ainda com mais detalhes a programação, as marcas que lá vão estar e todas as surpresas que as diversas marcas prepararam. E, Filipa, não podes dizer quais são as surpresas, que é para as pessoas irem ter connosco no dia 25 e 26. Mas são muitas. Agradecer mais uma vez às duas, obrigada, foi super agradável, muito esclarecedor. Acho que conseguiram simplificar um tema que é muito complexo e desafiante. E queria agradecer a todos que ficaram connosco até esta hora. Obrigada. A live vai ficar disponível no Instagram e também no site dicasdafarmacêutica.pt. E queria convidar-vos para a próxima quarta-feira, às 21 vamos apresentar aqui mais um parceiro que estará connosco no Self-Care Marketing Summit. Não poderia deixar de ser. Até ao evento, todas as semanas vamos apresentar parceiros e speakers. E para a semana teremos aqui a Durex. E vamos falar sobre sexualidade, lubrificantes e sex toys. Não percam, próxima quarta às 21. Até lá. Obrigada a todos. Fiquem bem, com mais e melhor saúde. Um beijinho para as duas. Obrigada, com licença.